Olá, aqui é o professor Bruno Pereira, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de trabalhos escolares e acadêmicos. E nessa aula nós iremos conversar um pouco sobre introdução de trabalhos. Vamos ver o que é e vamos também observar algumas dicas, né? Lembrando que nós estamos baseando nosso trabalho na estrutura da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E alguns alunos sempre perguntam como devemos fazer a parte de introdução de um trabalho acadêmico, né? O que é introdução, como devemos fazer. Vamos para alguns princípios básicos aí sobre introdução e nós podemos ver isso nesse momento agora. Então, primeiro, fazer uma introdução é uma etapa importante da redação de um trabalho acadêmico, de um trabalho escolar. Porque uma boa introdução, ela deve estar motivando o leitor a virar a página, ou seja, a se interessar pelo seu trabalho. Esse deve ser o princípio da introdução. Certo? Então, o texto, ele deve ser um texto atrativo, ele deve ser bem escrito e é quase como se fosse um convite. Ou seja, ele é o seu cartão de visita. Nós temos aí a imagem, né, representando o cartão de visita, então é como se fosse um cartão de visita. Normalmente, se o leitor não gostar da introdução, ele fica desinteressado no restante do trabalho. Então, o primeiro princípio de introdução que nós temos que entender é essa, é que ela é uma etapa importante, né? Não é fazer por fazer, mas você tem que pensar para desenvolver sua introdução. Não é difícil, mas é necessário você lembrar desse primeiro princípio, tá certo? Então fica aí a dica, né? Na introdução você vai apresentar o tema, vai definir o que é e vai mostrar brevemente o que o trabalho vai abordar. Você vai dar aquela pitadinha, né, digamos assim, para cativar o leitor para virar a página e continuar lendo seu trabalho. Isso aí acontece também com livros, né, literários e outros tipos de obras, também é desenvolvido da mesma maneira, com os mesmos princípios. A gente vai utilizar aqui algumas dicas e alguns princípios para poder exemplificar essa parte da introdução. Primeiro, uma dica é que você pode fazer perguntas, mas ainda não dar a resposta completamente. Isso você pode utilizar na introdução. O que é que vai acontecer? Vai gerar uma curiosidade para que a pessoa continue observando ali os princípios que você usou, por que você está questionando naquele ponto, levantando naquele ponto, tá? Então, fazer perguntas no início é uma boa ideia. E a segunda dica é apresentar dados e estatísticas sobre o assunto que você irá escrever. Por exemplo, se você vai tratar sobre o avanço tecnológico no século XXI, você pode trazer alguns dados, algumas informações sobre isso. Se você vai trabalhar sobre lixo eletrônico, né, então você pode informar alguns dados alarmantes sobre o lixo eletrônico de maneira mundial. E nas próximas páginas você vai desenvolvendo, tratando desse assunto. Então, tá aí duas dicas básicas. Para que a gente não demore muito, que você entenda rapidamente, nós temos aí um exemplo de introdução. Então, você coloca lá no início, não precisa ter uma página, não precisa ter 10, 12, 15 linhas, isso depende do perfil do trabalho. Para um trabalho simples, você vai gerar entre 6, 8 linhas, é suficiente, tá? Então veja aí a introdução. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar informações sobre o tema, gênero textual, então ele já está colocando para o leitor sobre o que ele vai tratar. Nele serão encontradas definições e exemplos de itens como gêneros orais e escritos, além de gêneros narrativos que possuem características próprias e bem diferenciadas em comparação aos gêneros textuais. Então o tema é gênero textual e ele começa a desenvolver aí um princípio, né, um pouquinho sobre o que ele vai tratar no trabalho. Na segunda parte ele diz que é de conhecimento geral de todos, que todos estão rodeados por diversos textos no dia a dia. Então o que é que ele faz? Ele agora traz uma percepção que é um assunto para o cotidiano e que eles são de suma importância para a nossa comunicação social e para a aprendizagem escolar. Então ele diz qual é o objetivo também aqui. Então isso é um exemplo de introdução bem sucedido de um trabalho acadêmico ou de um trabalho escolar. Você vai pegar essa ideia e você vai adaptar a introdução do seu trabalho. Você não vai copiar aqui, né,
mas você vai ter uma noção, uma ideia. Esse é o primeiro exemplo que eu queria deixar para você. E o segundo exemplo está até um pouco mais simples, que ele fala o seguinte: a presente pesquisa tem como foco principal, então ele já diz qual é o foco da pesquisa, analisar como vem sendo executadas as aulas de educação física escolar e o aprendizado, visando discutir a importância desse tipo de atividade no amadurecimento dos sistemas e das habilidades necessárias no educando, tanto pela integração no contexto de aula de educação física, bem como a forma com que esta se destaca no contexto das demais atividades exigidas ainda nos primeiros anos de educação. Então, ele basicamente consolida tudo aquilo que o trabalho vai trazer de uma maneira simples, de uma maneira bem direta, bem objetiva, e já cria aquela perspectiva sobre que assunto você vai estar trabalhando, vai estar desenvolvendo para o teu leitor. Então, esse aí é um segundo exemplo sobre introdução de trabalho acadêmico. Espero estar contribuindo com você. E aqui eu tenho uma dica geral sobre a divisão, porque a divisão do trabalho bem feita, ela torna tudo mais interessante, né? É uma etapa que exige disciplina, você deve conhecer o trabalho, por isso que você deve criar o seu trabalho de forma antecipada, não deixar para cima da hora. Senão o que acontece é que você faz um trabalho por fazer, e aí você não, a primeira coisa é que você não vai crescer com isso. E a segunda coisa é que seu trabalho fica mal feito. Então tem aí o índice, falando sobre o índice, né, que é a página inicial sobre cada tema, seria o sumário. A introdução, que é a apresentação do trabalho com um resumo sobre a maneira como será desenvolvido. É basicamente os dois exemplos que nós vimos antes. Você pode voltar o vídeo e pausar naquele momento quando você estiver estudando. O desenvolvimento do trabalho são argumentos objetivos e claros sobre as ideias, né, que irão conduzir o leitor à conclusão. A conclusão é o desfecho do teu trabalho. A gente vai fazer um vídeo aí só sobre conclusão, para você entender um pouco mais, assim como você está entendendo agora a introdução. Alcançando naturalmente a partir do desenvolvimento prévio. Então, a partir do desenvolvimento que a pessoa teve, da pesquisa que a pessoa teve, você vai ter dali também uma conclusão. E a bibliografia, né, ou as referências, são aqueles livros, apostilas, ou qualquer outro material online que você tenha pesquisado. Então, com isso, nós encerramos essa primeira parte, que é sobre trabalhos acadêmicos e especialmente sobre a nossa parte de introdução de trabalhos acadêmicos. Espero poder ter ajudado você. Continue conosco em outras atividades que nós estaremos desenvolvendo aqui.